tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus colocou esta palavra fortemente em meu coração, porque muitas das vezes eu e você vivemos como Pedro. Muitas das vezes eu e você está neste caminho que é Jesus Cristo, está caminhando com fé, com esperança, está crendo no Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz que Jesus aparece para os discípulos, a qual todos os discípulos, juntamente com Pedro, estavam pescando. E a palavra do Senhor diz que, neste momento que Jesus aparece com ele, já inteirava a terceira vez que Jesus aparecia para os discípulos. E a Bíblia diz, irmãos, nós sabemos a história de Pedro, a conversão de Pedro. Jesus teve um encontro com Pedro ali, fazendo coisas extraordinárias, a qual Pedro automaticamente, sem sombra de dúvida, não teve incerteza, não teve dúvida sequer, quando ele teve encontro com Jesus. Ali Pedro, ele não pescou nada, mas a partir do momento que Jesus estava com ele no barco, ele teve uma grande pescaria. E nós sabemos muito bem que Pedro, entre os discípulos, ele dizia que amava mais o Mestre. Igual eu e você, na nossa caminhada, aleluias, nós sabemos, nós declaramos para o Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe que eu não deixarei o Senhor por nada nesta vida, até que eu venha perder a minha vida, eu não deixarei o Senhor. Pedro também, ele agia como eu e você na nossa caminhada. Pedro, ele presenciou Jesus, muitas maravilhas, muitos milagres, a qual Jesus operava. Pedro presenciou Jesus, aleluia, mudando muitas vidas, que outrora vivia na vida errada, na vida da perdição, do pecado, do engano. Pedro caminhava com Jesus. Mas quando estava chegando próxima à tua morte, de ele ser crucificado e morrer por mim, e por você na cruz do Calvário, Jesus começou a revelar para Pedro. Jesus começou a falar para Pedro: Pedro, está chegando a minha hora, e convém que eu morra, mas eu quero te dizer, Pedro, que ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluias. E Pedro, ele dizia que amava Jesus. Ele falou: não, mestre, não vai acontecer nada disso com o Senhor. Se for necessário, eu morrerei por ti. Se for necessário, eu vou impedir, nada vai acontecer, eu não vou deixar que nada venha acontecer com o Senhor. Pedro, irmãos, ele expressava um amor, automaticamente dizendo, muitas das vezes expressando até mesmo para o Senhor, para o nosso Mestre. Até eu e você nessa caminhada, aleluia, que tudo vai correndo bem, que tudo está perfeito, aleluia, tudo está um mar de rosa, está só bênção, só vitória, só prosperidade, só saúde, e nós declaramos, aleluia, o nosso amor para este nosso Deus, nós declaramos o nosso amor para Jesus. Aleluia. Mas o mundo, ele gira, vem momentos difíceis, vem momento, aleluia, a qual vai querer nos fazer parar, a qual vai nos querer fazer desistir. Pedro, ele expressava uma fé tão grande. Pedro, ele expressava que cria, que estava crendo naquilo que Jesus, ele falou, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, Pedro, ele correu sim até o sepulcro para ver Jesus.
Mas ele não teve o privilégio, ele não teve a honra, o prazer, igual teve Maria Madalena, de ver Jesus ali no sepulcro ressuscitado. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro ele voltou, depois que Jesus foi crucificado e morreu, automaticamente Pedro largou tudo. Pedro desistiu de tudo, desistiu do teu sonho, desistiu do chamado, desistiu daquilo que Deus escolheu ele para fazer. Pedro ele deixou de crer, deixou de acreditar de tudo aquilo que ele presenciou, porque veio um momento difícil. O mestre morreu, o nosso Senhor morreu, e a Bíblia diz que ele retrocedeu, ele voltou às suas origens, ele voltou a ser pescador de peixe. E a Bíblia diz que Pedro estava lá no mar, lá no barco, pescando. Aleluia. Creio eu, irmãos, que Pedro não está na Bíblia, mas imaginação minha, creio eu que Pedro falou, nossa, eu achava que ele ia ser diferente, como os demais. Eu achava que ele ia vencer. Eu achava por ele ser, aleluia, o Mestre, o Cristo, o Filho de Deus. Ninguém ia vencer ele, ninguém ia parar ele. A morte não ia tocar nele. Eu imaginei comigo, Pedro ele desistiu, ele deixou de crer, ele largou tudo. Mas Pedro dizia que amava, mas não era o suficiente o amor de Pedro. Muitas das vezes nós achamos que o nosso amor é o suficiente, mas quando vem a adversidade, aleluia, quando vem a luta, quando vem os problemas, aleluias, quando muda o cenário, que nada está perfeito mais, nada está daquela maneira a qual eu achava, a qual eu encontrava, o amor não é suficiente, nós queremos retroceder, nós queremos viver a vida como outrora, aleluia, nós queremos desanimar, nós deixa de crer, nós deixa de confiar, nós deixa de acreditar, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus parece a terceira vez para Pedro. A Bíblia diz que Jesus ele janta ali com os discípulos. E depois que Jesus acabou de jantar, ele começou a questionar Pedro. Porque Pedro ele se achava mais amoroso do que os discípulos. Glória a Deus. Você pode olhar que Jesus ele fala aqui, ó, Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Sabe o que Jesus quis dizer? Pedro, você ama mais do que os discípulos? Porque Pedro, ele expressava isso. Pedro, ele dizia que ele amava mais. Mas Jesus interrogou Pedro neste momento, fazendo essa pergunta para Pedro ali naquele mar, naquele momento a qual ele se encontrava naquele momento. Sem esperança, sem fé. Deixou de crer, deixou de confiar, deixou de seguir Jesus, deixou de caminhar com Jesus, deixou de estar na posição, deixou, aleluia, de estar, aleluia, esperando ali o avivamento, deixou de estar ali, aleluia, de receber a presença de Jesus naquele lugar. Mas Jesus foi até ele, e Jesus começou a fazer essa pergunta, Pedro, tu me amas-me mais do que esse? E ele respondeu para Jesus, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus falou assim, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, então faz a minha vontade. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor ele fala para mim e para você, igual ele falou para Pedro, filho, tu me amas? Filho, tu me amas? Aí a gente quer questionar Deus, Senhor, por que o Senhor está me perguntando se eu amo o Senhor? O Senhor ele sabe. Mas muitas das vezes nós é hipócrita, muitas das vezes nós é enganoso, nós não enganamos a nós mesmos, porque nós achamos que amamos, aleluia, e no íntimo, no profundo, na realidade nós não amamos nada, porque nós deixamos tudo por coisas banais, por coisas passageiras, nós deixamos tudo por pequenas coisas, que é uma luta, uma adversidade, é uma luta e é um problema. Muitas das vezes nós é igual Pedro. Nós achamos que amamos, mas nós não amamos nada. E Jesus fala, Pedro, então, você me ama mesmo? Então vai. Volta para a posição. Volta para o caminho. Volta a ter aquela fé. Volta a ter aquela esperança, Pedro.
Mas Jesus questiona de novo Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro fala: ah, Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo, Pai. E Jesus novamente fala: Pedro, então faça a minha vontade. Pedro, então se coloca na posição, Pedro. Você está dizendo para mim, você está declarando, Pedro, mas não declara da boca para fora não, Pedro. Declara de coração, declara do íntimo do teu coração, do profundo do teu coração que tu me ama. Então volta, faça a minha vontade, conduza minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Faz o meu querer, Pedro. Irmãos, eu sei que não é fácil para ninguém, que cada um aqui tem uma luta diferente, que cada um aqui enfrenta uma adversidade diferente, que cada um aqui tem, aleluia, glória a Deus, uma cruz diferente uma da outra para carregar, para caminhar com este Cristo maravilhoso, poderoso, glorioso. Mas muitas das vezes o Senhor nos pressiona. Muitas das vezes o Senhor nos pergunta no íntimo do nosso coração, e muitas das vezes nós entristecemos com a pergunta do Senhor que o Senhor me faz para mim e para você nesta noite. E a terceira vez o Senhor Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas-me mais do que esse? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu porque ele perguntou a terceira vez. Aí nós vem a pensar, irmãos, a Bíblia diz que Pedro, ele negou Jesus terceira vez antes que o galo cantasse. Eu comecei a imaginar, Jesus, ele não queria envergonhar Pedro. Jesus, ele não queria, aleluia, glória a Deus, fazer, aleluia, torturar Pedro ali, não. Jesus, ele queria mostrar para Pedro o que é ser de verdade, o que é ter amor de verdade, o que é ser verdadeiro diante do Senhor, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro entristeceu, irmãos, porque ele perguntou a terceira vez. Naquele momento eu comecei a imaginar, o Senhor está humilhando Pedro, porque Pedro negou a Cristo a terceira vez. Muitas das vezes eu e você, nós deixamos a nossa caminhada por coisas banais. Muitas das vezes eu e você deixamos de fazer a obra do Senhor, de pregar o Evangelho, de anunciar este reino, porque veio a adversidade, veio o problema, veio o desemprego, veio a luta financeira, aleluia, veio a luta conjugal, aleluia. E nós abandonamos o Senhor, igual Pedro. Mas o Senhor está perguntando para mim e para você: tu me amas? Vamos fazer igual Pedro, vamos declarar, mas vamos praticar este amor de todo o nosso coração, irmãos. Quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a imaginar, eu sou este Pedro. Muitas das vezes eu deixei de fazer a obra do Senhor, porque veio um problema, veio uma adversidade, veio uma luta, o inimigo se levantou, e quando o inimigo se levanta, dói. A gente geme, a gente chora. Aí quando o inimigo se levanta, bate a tristeza, bate a angústia, vem a perseguição. E eu comecei a falar para você: Senhor, se o meu amor não é o suficiente para vencer a luta, para perseverar neste caminho, para quando vir a adversidade, quando vir o problema, quando vir o levante do inimigo, quando vir a tentação, a provação, não me fazer cair, não me fazer prostrar de novo, não me fazer retroceder, não me fazer voltar atrás. Aleluias. O Senhor começou a falar no meu íntimo. Falar: filho, eu tenho um amor que eu quero dar para cada um. E que esse amor vai vencer. Se você tiver este amor, nada vai te parar, a luta não vai te parar, a morte não vai te parar, o problema não vai te parar, a adversidade não vai te parar. Porque o amor que eu vou te dar, ele vai fazer você ficar intacto. O amor que eu vou te dar vai fazer você ficar irresistível.
O amor que eu vou te dar vai fazer você, aleluia, glória a Deus, não sentir, aleluia, do ponto que você deixa tudo. Você vai até sentir, mas você vai resistir. Deus, aleluia. E eu comecei a ler lá em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 7. E eu falei, como adquirir esse amor? Porque eu quero ter esse amor. Porque eu estou cansado de parar. Presbítero João Paulo, eu estou cansado de começar a parar, de caminhar e parar, de fazer e não fazer mais, eu estou cansado. Eu falei, Senhor, eu quero este amor, nem que custa a minha vida. Como eu vou adquirir? E o Senhor falou assim, eu vou injetar esse amor em você, mas através do meu Espírito Santo. Meu Espírito Santo vai te injetar, aleluia, aí você vai ser, aleluia, inabalável. Você vai perseverar, passando todas as coisas, você vai ficar inabalável, você não vai se abalar. E lá em 1 Coríntios diz assim, que o amor tudo sofre. Obreiro Emanuel, o amor tudo sofre. Por que vem a adversidade, vem o sofrimento e eu paro? Então eu não estou tendo um amor verdadeiro, eu não estou tendo um amor suficiente. Porque o amor que eu acho que eu tenho está me fazendo retroceder, está me fazendo voltar a outrora à vida de antigamente. E eu comecei a aprender para nós vencer a luta, para nós caminhar até o fim, até a vida de Cristo, até eu e você descer a sepultura. Nós temos que deixar o Senhor injetar esse amor. O amor que tudo sofre. Que quando o Senhor injetar esse amor em teu coração, na tua vida, você vai sofrer, mas você não vai sentir ao ponto de deixar, de retroceder igual Pedro. Pedro voltou a ser pescador. Jesus falou, Pedro, eu quero fazer você pescador de homens, não de peixe. Mas quando Jesus morreu e foi crucificado, ele voltou a ser pescador de peixe. E o Senhor falou fortemente em meu coração que Ele quer injetar novamente na igreja, nos irmãos, nos filhos dele. Este amor que tudo sofre. Aleluia. Oh, aleluia, o amor verdadeiro é o amor de Jesus Cristo. É o amor que é Deus. Deus é este grande amor. Você vai estar sofrendo, mas você não vai deixar. Você vai estar sofrendo, mas a sua fé não vai abalar. Você vai estar sofrendo, aleluia, mas você não vai deixar de crer, porque esse amor te faz irresistível. Você vai resistir, porque esse amor te faz grande. Aleluia. E eu comecei a ler lá mais sobre este amor. O amor tudo crê. Muitas das vezes vem a luta, vem o problema, vem o desemprego, bate o desemprego na porta. Aí eu deixo de crer que amor é este, irmão. Este é o amor. Eu comparo o meu amor, presbítero João Paulo, como se fosse uma neblina, como se fosse uma fumaça. A neblina, a fumaça, você vê ela, mas na mesma instante, quando você vai olhar para ela, ela já não existe mais. É o amor que nós vivemos hoje. É um amor passageiro. É um amor fingido. O amor que nos tapeia. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Muitas das vezes nós achamos que vivemos um verdadeiro amor, mas nós enganamos a nós mesmos. Nós deixamos tudo e deixamos de crer. E o Senhor diz fortemente em meu coração, no meu coração, porque eu estou precisando deste amor. Ele vai injetar através da presença do Espírito Santo este amor, que vai fazer eu crer em todo momento. Tudo que acontecer, a adversidade que acontecer, a tempestade que vir. Ah, pastor, mas você perdeu o emprego. Eu quero ver se você vai crer. Vai. Este amor vai me fazer crer, Manuel. Ah, pastor, a esposa foi embora. Eu quero ver se o senhor vai crer. Mas este amor, a qual Cristo injetou, a qual Cristo plantou através do Espírito Santo, ele vai fazer eu crer que eu posso todas as coisas. E eu comecei a ler mais sobre este amor, que Pedro estava precisando. Mas só quem recebe este amor é só aquele que converte mesmo de verdade. É somente aquele que tem um encontro com o Espírito Santo. É somente aquele que é batizado com fogo, que é batizado com fogo, que recebe a virtude do Espírito Santo, a presença gloriosa do Deus vivo.
Ah, pastor, mas eu recebi o batismo do Espírito Santo, mas faz tempo que eu não falo mais línguas estranhas. Faz tempo que eu não sinto mais este Deus. Então pede um renovo. Faz uma campanha, faz um jejum. Senhor, me dá um renovo. Eu quero novamente sentir o que eu sentia. Senhor, eu quero sentir de novo a Tua presença. Eu quero sentir, papai, aleluia, sobre o Senhor na minha vida novamente, reinando, habitando, se manifestando com a Tua glória e com o Teu poder. Aleluia. E a Bíblia diz sobre o amor: tudo espera. Tem hora que o amor, eu tenho que esperar acontecer, presbítero João Paulo. Talvez eu quero para a glória, eu quero que meu filho mude agora. Não, este amor vai fazer você esperar. Ah, mas eu estou sofrendo com a maneira como meu filho está vivendo. Não, mas o amor te faz esperar no Senhor, que no tempo oportuno Ele vos exaltará, que no tempo certo Ele inclinará para você e te ouvirá e te dará a vitória. Mas este amor vai fazer você esperar em Cristo, porque é Ele que vai te dar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. E eu li mais sobre este amor. O último fruto do amor é tudo suporta. Oh, pastor, mas espera lá. Eu quero ver se o senhor vai suportar se o senhor perder um filho. Quando a Bíblia fala que tudo suporta, você vai suportar, porque o Espírito Santo, Ele vai te dar força para você suportar. É Deus, aleluia. Ah, pastor, mas eu perdi o emprego. E eu preciso pagar a conta, eu vou perder meu carro, eu vou perder tudo, pai. Mas o Espírito Santo vai te dar força, você vai suportar este momento difícil. Talvez você vai dizer consigo mesmo: mas da onde eu adquiri essa força? Da onde que sobreveio essa força na minha vida que eu estou suportando? Eu achava que eu ia desmoronar agora, eu achava que eu ia voltar para o mundo, igual muitos irmãos estão voltando, estão retrocedendo. Muitos estão deixando a caminhada, presbítero João Paulo. Hoje a igreja está enriquecendo. Eu estava vindo para a igreja, eu passei perto de muitas denominações. Está lotado. Mas lotado porque o povo está atrás de prosperidade. Está atrás daquilo que os olhos vê, não atrás daquilo que os olhos não vê. Muitos já não estão mais atrás daquilo que os olhos não veem, presbítero João Paulo. Hoje você vê dentro da igreja muita prosperidade, a pessoa bem sucedida, os seus status. Irmãos, eu não estou pregando, eu não estou falando que é contra a prosperidade, não, que é contra a riqueza, não, que a Bíblia diz que riqueza é dom de Deus. Mas hoje o povo está preocupado com a estética, com o exterior. O interior está vazio, está morto. Ah, mas lá aquela igreja está cheia, porque está tendo milagre. Paralítico está andando, morto está ressuscitando, traficante está deixando a vida, a prostituta está se convertendo, está se tornando mulher de Deus. Não está tendo mais isso. A maioria de certas denominações não está tendo mais isso. Só prosperidade, só aquilo que agrada o ego, só aquilo que agrada os olhos. Mas hoje Deus, Ele quer te mostrar um verdadeiro amor, um verdadeiro evangelho, que é o reino dEle, que é a sua glória, aleluia, que é a cidade vindouro. Isso aqui é tudo somente um preparo da minha vida e da tua vida, para nós encontrar com o Senhor dos Exércitos. Mas Deus, Ele quer injetar na minha vida e na tua vida, nesses últimos dias, este amor a qual a humanidade tem acabado sobre a humanidade. O amor que tudo sofre. Pastor, mas e aí? Se eu não estou aguentando sofrer? Eu te falo sem sombra de dúvida, sem erro, é porque você não está tendo a presença do Espírito Santo. Irmãos, eu sei que dói, porque eu estou vivendo isso. Ah, pastor, eu estou deixando de crer, eu não estou mais crendo nessa palavra, eu não estou mais crendo nesse testemunho, eu não estou mais crendo que ainda Deus ressuscita, que ainda Deus muda ainda o homem e a mulher. Não, porque você ainda perdeu a essência do Espírito Santo. Mas Deus, Ele quer restituir na minha vida. Deus, Ele quer mexer com a minha estrutura, com a tua estrutura, irmãos. Vamos deixar de
dessa meninice, vamos deixar dessa criancice, vamos pegar a obra de Deus mesmo, com força, com fé, com amor mesmo, e não vamos deixar que nada venha nos abalar, que o Senhor entristece tanto conosco. Eu comecei a imaginar a vida de Pedro. Pedro, ele dizia que era o tal, e no final ele não era nada daquilo que falava, porque ele vivia somente a aparência. Ele caminhava com Cristo, mas no final ele só vivia pela aparência, ele não tinha se convertido verdadeiramente. Muitas das vezes eu e você, nós vivemos só pela aparência, nós não se convertemos verdadeiramente, porque qualquer coisinha nós deixamos, porque qualquer coisinha nós fracassamos, presbítero João Paulo. Aí depois quer bênção, quer prosperidade, depois quer que Deus te honra, quer que Deus te exalta, quer que Deus te dá honra. Como? A obra está perecendo. Quem está sendo prejudicado é o reino de Deus. Quem está sendo prejudicado, aleluia, é o reino de Deus, é a palavra do Senhor. Porque nós não fazemos para o pastor da igreja, nós fazemos primeiramente para o reino de Deus, para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Irmãos, aí, e Deus me deu Apocalipse para arrematar. Eu sei que hoje é difícil, não é fácil recomeçar da onde parou. Eu falo isso, João Paulo. Esse tempo atrás eu estava, um mês atrás do outro mês, todo dia eu saía cedinho, 5 horas da manhã até 6 horas. Comecei nas caminhadas, mas depois já estava correndo 40 minutos, 15 minutos. Aí eu parei, presbítero João Paulo. Já parei, já faz uns 2 meses, eu estou doidinho para voltar. Semana passada eu voltei um dia, não aguentei. Semana retrasada, voltei também, não aguentei. Essa semana eu quis ir, também não fui. Então é difícil voltar de onde parou. Eu sei que não é fácil. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira obra, teu primeiro amor. Irmãos, eu sei que quando nós se convertemos lá atrás, todos nós aqui como se convertemos lá atrás, era aquele primeiro amor, né? Em tudo nós queríamos agradar o Senhor, não é assim, irmãozinho? Em tudo nós queríamos agradar o Senhor. E em tudo nós vigiássemos. Nós queríamos viver constantemente ligado ao trono da graça. Nós queríamos viver constantemente com aquela intimidade, com aquele relacionamento com Deus. A gente até falava pouco, porque tinha medo de desagradar o Senhor. Obreiro Emanuel, a gente tinha medo de entristecer o Senhor, porque era o primeiro amor. A gente queria fazer tudo perfeitinho. E conforme foi passando os tempos, a gente vai relaxando. A gente vai, né, bambeando as cordas. Mas é aqui o Espírito Santo, através de João, escrevendo para a igreja, para o anjo da igreja, através do Espírito Santo, o anjo da igreja de Efésios, dizendo: volta a praticar o primeiro amor. Volta a praticar o primeiro amor, volta a viver aquele primeiro amor de quando você se converteu. O Senhor está com saudade, o Senhor quer que você volta. Talvez você venha dizer: Senhor, mas eu não consigo voltar da onde eu parei. Mas o Senhor, Ele faz eu e você de voltar. Nós só não voltamos porque nós não queremos mesmo de verdade. Porque para o nosso Deus nada é impossível. E no versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica a primeira obra. Quanto não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não se arrependeres. Nós vamos lembrar de onde nós caímos. Como assim, pastor? Vamos lembrar o que fez nós cair, o que fez nós deixar esse primeiro amor. É meu trabalho. Então vamos mudar de trabalho, pede um outro trabalho abençoado. Pastor, é meus amigos. Então vamos mudar de amigos, vamos pegar uns amigos mais inspirados, mais cheios de Deus.
lembrar de onde caíste, vamos voltar ao primeiro amor, antes que o Senhor venha sobre a minha vida, a tua vida, e nos tira este privilégio, tira esta oportunidade de se converter, tira esta oportunidade de recomeçar. Irmãos, eu sei que nós preocupa muito com a nossa vida material, com a nossa estética. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu quero viver este amor pelo Evangelho. Mas para viver este amor para o Evangelho, tem que abrir mão de muitas coisas, presbítero João Paulo. Tem que abrir mão até mesmo da tua vida, para você viver a vida de Cristo. A Bíblia diz assim: aquele que quiser salvar a tua vida, perdê-la-á. Olha, irmãos, que mistério. E aquele que perder a tua vida, por amor a mim, Jesus falando, e por amor ao Evangelho, salvá-la-á. Aleluia. Irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil se posicionar. Eu sei que não é fácil ficar na posição de servo, na posição, aleluia, de um bom soldado. Mas vamos se posicionar. O Senhor está com saudade de mim e de você quando nós orava, quando nós jejuava, quando nós tirava, aleluia, meia hora, uma hora para orar, para buscar a tua face, para declarar o amor, aleluia, de nós para com Ele. Irmãos, o Senhor está com saudade daquela sensibilidade, quando nós era sensível ao Espírito Santo, presbítero João Paulo, quando o Espírito Santo de Deus tocava em nós chorava, nós pranteava em choro, aleluia, glória a Deus, e não queria levantar, porque era uma presença tão gloriosa, que não queria deixar, aleluia, aquele momento gostoso, não queria parar de sentir aquela presença gloriosa, mas o inimigo tem tragado essa presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sei que nós vivemos 24 horas por dia, mas eu falo sem medo, com aquela convicção, presbítero João Paulo. Nós vivemos 20 horas para nós e para este mundo passageiro e cheio de vaidade. Ah, pastor, mas se eu não trabalhar, eu não como. Não estou mandando você largar seu serviço, mas estou mandando você priorizar as coisas do Senhor. Prioriza as coisas do Senhor, faz primeiro aquilo que é prioridade, e as urgências, que é trabalho, aleluia, as demais coisas você faz depois. Faz primeiro a prioridade, igual diz a palavra do Senhor: primeiro buscai o reino do Senhor, e essas coisas vos serão acrescentadas na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Presbítero João Paulo, quando eu li essa palavra, eu li ela muitas vezes errada. Eu falava assim: as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu colocava por mim, porque eu nunca prestei atenção. Porque eu falava: não, o Senhor vai acrescentar. Eu quero caminhonete, eu quero fazenda, eu quero empresa, eu quero uma conta bem recheada, uma conta... Não. Jesus garantiu: se você viver para o Evangelho, essas coisas serão acrescentadas. É água, comida e veste, o necessário, porque quando você morre, presbítero João Paulo, você não leva nada disso deste mundo, nem o corpo, nem as vestes, leva nada. Então Ele deu para você a garantia de suprir água, comida e veste. Irmãos, eu sei que essa palavra é dura, mas essa palavra está falando comigo. Eu quero viver outrora como era antigamente. Eu quero viver para o Senhor. O Senhor diz no meu coração, no meu íntimo, que Ele está com saudade de mim. Quando eu prostrava ali, na beira da minha cama, muitas das vezes eu passava 1 hora, 2 horas, orando, adorando e glorificando, falando em línguas estranhas. Presbítero João Paulo, um dia eu assustei tanto, eu estava sentindo tanta presença do Espírito Santo, que o meu corpo começou a fumigar tanto, começou a ficar leve. E é hoje que eu morro, é hoje que eu parto. Mas a presença do Senhor estava tão linda, tão gloriosa. Vamos anseia pela presença do Senhor, irmãos. Eu sei que não é fácil, mas todas as vezes que você orar, clamar, prostrar na presença do Senhor, peça a presença dEle, peça a presença do Espírito Santo, fala para Ele restituir o primeiro amor para você voltar a praticar. Volta a praticar o primeiro
nada vai te abalar. Volta a praticar o primeiro amor, que você não vai deixar as coisas do Senhor. Porque eu tenho me covardado, presbítero João Paulo. Eu lembro quando eu estava dando a aula aqui da escola bíblica dominical, coisas banais, coisas pequenas eu deixei, eu abandonei. Eu me covardei, eu me senti covarde. Eu falei, Senhor, eu não sou digno, porque eu estava fazendo a tua obra do nada, coisas banais, uma adversidade, uma luta, um problema veio sobre a minha vida e eu deixei aquilo me abater. Então eu estava vivendo uma mentira, eu não estava vivendo uma verdade, Emanuel, obreiro Emanuel. Eu falava que eu vivia para Cristo, eu falava que eu vivia, aleluia, com amor. Eu amo o Senhor e nunca deixarei, nunca me abalarei por coisa alguma. Mas veio o problema, veio a adversidade, eu abalei. Eu deixei. Por que eu não perseverei? Porque eu não tinha esse amor. É esse amor que eu quero, que quando vinha a adversidade, presbítero, que quando vinha um problema, a luta, tá doendo, mas eu tô aqui. Tô sofrendo, mas eu tô aqui. Tá saindo sangue, mas eu tô aqui. O apóstolo Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É outra palavra também que eu pensava errado. Eu falei, opa, eu posso todas as coisas no Senhor porque Ele me fortalece. Senhor, eu quero uma mansão. Posso todas as coisas. Não. Quando o apóstolo Paulo diz assim, se for ler lá em Filipenses, é porque ele passava momentos bons e momentos ruins da vida dele. Ele falou assim: eu não digo por necessidade. Eu digo porque o Senhor me instruiu a viver em qualquer momento da situação da minha vida. Porque tem momento, presbítero João Paulo, eu estava abatido. Mas tem momento que eu estava, aleluia, alegre. Mas tem momento que eu tinha abundância. Mas tem momento que tinha escassez, irmão. Tem momento que eu não tinha nada. Tem momento que o celeiro estava cheio, mas tem momento que não tinha nada. Pois o Senhor me instruiu a ter, a não ter, a viver com fartura e a viver com escassez. Então deixa o Senhor tocar no teu coração. Deixa o Espírito Santo te esmolecer a partir de hoje. Faz um compromisso com esse Deus. Tenha esse verdadeiro amor. Não faz igual Pedro. Não seja covarde. Não volta para trás. Não retroceda. O Senhor está vindo até eu e você, como foi até Pedro. E Ele faz uma pergunta para mim e para você: tu me amas? Tu me amas, minha irmã? Tu me amas, meu irmão? Então volta a praticar a minha obra. Volta a fazer o meu querer. Volta, aleluia, de se doar para a minha obra. Volta. Eu quero te usar e eu tenho pressa. O Senhor diz no fundo do meu coração: Ele tem pressa. Jesus está voltando, irmãos. E Ele vai requerer de mim, de você. Presbítero João Paulo, aquela palavra, quando diz assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse ide é responsabilidade minha e sua, porque eu e você crê, porque eu e você conhecemos o evangelho, porque eu e você experimentamos do poder, da glória e da virtude do Senhor. Então é responsabilidade minha e de você. E se eu e você não cumprir o ide, o Senhor há de requerir de mim e de você naquele dia. Ele há de cobrar, Emanuel. Ele vai cobrar essa ordenança, porque não é um mandamento, é uma ordenança. Ele falou: ide. Mas pera lá, mas eu sou obrigado, presbítero? É, porque você é um evangelho, porque você é um filho, você é um servo do Senhor. Então é responsabilidade sua de ir, de pregar um evangelho. Glória a Deus. Então fica com essa palavra. Amém? O Senhor colocou essa palavra no meu coração porque Ele queria falar comigo, igreja. Eu estou saindo daqui saciado, alimentado, e eu quero ter mais compromisso com o Senhor. Eu falei no fundo do meu coração: Senhor, mexe com a minha estrutura mesmo. Nem que eu tenha que começar do zero, nem que o Senhor me coloque num hospital, num leito de enfermidade, para voltar aquele primeiro amor, presbítero. Nem que eu experimento um pouquinho da morte para me voltar ao primeiro amor, mas eu quero voltar a praticar o primeiro amor, as primeiras obras, primícia primeiro para o Senhor. Prioriza as coisas do Senhor. E o Senhor, Ele vai cuidar de você. Eu falo isso porque o evangelista está lá em casa, ali, ó, o evangelista Marcos. Ele está lá sentando um piso para mim. Eu falei: evangelista, Deus é tão lindo. Eu não tinha R$1.
para fazer a construção, a reforma. E eu falei para ele que eu fui colocar na caneta tudo que está colocando, que Deus está providenciando, Deus está cuidando, está dando 20 mil. Eu falei, meu Deus, da onde eu arrumei isso? Eu tinha ali, era R$1.000, será que multiplicou esses 1.000, virou 20 mil? Emanuel, obreiro Emanuel, só de calha foi 3.400, mas porque Deus cuida, Deus está mostrando para mim, filho, você está vendo o tanto que eu estou cuidando de você, filho, você está vendo que quando, aleluia, você faz a minha obra, obedece, aleluia, eu faço, eu ajo por você, aleluia, então faz e age, porque o Senhor vai operar milagre e coisas extraordinárias, amém? E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Quando o Espírito Santo ele trabalha mesmo, né? Só ele mesmo para mudar o coração do homem, a mente do homem, só ele. E amanhã é dia de nós pôr em prática, né? Esse amor que foi empregado aqui, né? Fazer a visita ali com uma pessoa que está passando por um período de enfermidade, né? Mas nós cremos que Jesus já pôs a mão ali. Mas é bom os irmãos estar indo ali, né? Levar um abraço, um apoio também. E nós levantar um clamor para aquela família ali, naquele apartamento, amém? Então amanhã lá para 7h30 nós vai estar saindo aqui. Aí os irmãos confirmam certinho se nós vai estar podendo ir. Aí manda mensagem para mim. Pode ir? Então tá, então amanhã às 7h30 nós vai estar saindo daqui da igreja. Amém, irmãos? Vamos lá. É uma serva de Deus que está passando por uma enfermidade, mas a oração ela faz o milagre, né? Mas os irmãos também tem que estar indo lá, né? Levar um apoio moral para aquela pessoa que está passando por esse momento delicado da vida dela. Amém? Eu agradeço também a oportunidade. Amém, igreja? Amém. Palavra, né? O Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Glorificado é o nome do Senhor. Nós agradecemos ao Espírito Santo, primeiramente, o pastor Marco, que deu lugar para ele trabalhar. Que Deus continua te usando, pastor Marco. Deixa realmente ele agir. Quando nós falamos isso que o pastor trouxe, é uma realidade. Nos princípios eu não entendia muito isso, mas depois que eu levei umas boas. Quando eu falo que Deus mostrou que arrancou a cabeça, lá para cá eu vim aprendendo a amar a Deus de verdade. Que amar a Deus quando você está com as contas, né? Que nem o evangelista cansou um pouquinho andando com nós, dinheiro não faltava, 90 e tantos mil no banco, e pé aprovado, e 4 terrenos, na Abraão Brinkman lá embaixo um terreno, 3 no aeroporto, e tanto. Era bom demais. Quando Deus apertou, diga, não, Deus, eu vou para Franca, esse negócio aqui não dá não, lá para Franca é uma benção. Mostrou que arrancava a cabeça, e eu fiquei pensando, nossa, agora eu fiquei com medo, rapaz, que eu não entendi o que significava cortar a cabeça. Nessa igreja aqui que Deus veio mostrar, revelar o que significava. Cortar a cabeça, porque a cabeça da igreja é Cristo Jesus. E eu ia ficar sem ele. E ficar sem Jesus, irmão, fiquei 2 anos. Olha, eu fui no inferno. E o bicho tentou me levar de todas as maneiras, mas Jesus disse, não, ele está aí só para ele aprender um pouquinho o que é o amor. Que eu falei, não, Deus, manda outro fazer isso daí, eu não vou fazer não. Eu não preciso disso não. Foi o que eu falei, irmão. Eu disse que não precisava dessa obra, não. Porque a gente pensa que, na época, eu pensava que se eu deixasse tudo, eu ia viver da obra, eu ia viver nas 1000 maravilhas. Quando você é começo de obra, quando você não entende o amor de Deus, a gente fantasia, sabe? Mas quando você entende o amor de Deus, é que nem o apóstolo Paulo, apanhando, chorando, mas alegre, porque Jesus está no barco. Quando ele estava preso lá aqui, apanhado, amarrado, ele estava cantando,
porque ele sentia e ele sabia que o amor de Deus é mais do que tudo nessa vida. E é isso que nós devemos realmente, irmão, entender, que Jesus, ele amou nós de tanto, olha, tanto, que você viu o sofrimento que ele teve por causa do amor. Se você parar para ver, irmão, é que nem eu só lembro de uma coisa: ele que fez a água potável, ele que fez a coisa mais necessária para o corpo humano, ele precisou dele. E o camarada fez o quê? Colocou vinagre e deu para ele. Mas o amor foi tão grande que ele disse: Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Olha aí, irmão, que maravilha. Que maravilha, irmão. E é isso que nós devemos entender, é isso que nós devemos guardar na nossa vida. Que se nós estiver passando o maior problema, nós dizemos: Senhor, mas o Senhor é maravilhoso, que o Senhor passou muito mais disso por mim, Senhor. Então, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor quiser levar, se leva. Se o Senhor quiser abençoar, se abençoa. Se você não quiser abençoar, eu te amo, a mesma coisa. É isso que significa o amor que o irmão pregou nesta noite, que o Espírito Santo deu. Eu aprendi, irmão. Aprendi que eu choro, mas eu choro de alegria. E falo: eu mereço muito mais, Jesus. Mereço muito mais. Porque quando o Senhor me abençoava, eu era de estar feliz. Eu fiquei querendo ter a felicidade. Porque pensa que a gente lá, eu dizia: não, eu vou para Franca, porque lá em Franca é melhor. Lá, irmão, eu ganhava de 100 litros de leite, 40 litros de leite, fazendeiro disse: pode buscar todo dia, que eu jogo para os pobres comer. Eu queria o que mais, irmão? O que eu estava querendo, irmão? Não sei não. Hoje que eu fico pensando: Jesus, eu precisava disso mesmo, Jesus. Agora eu choro e eu falo mais para ele ainda. Isso é real. Tem vezes que eu fico chorando, eu estava orando, conversando com ele: Jesus, eu mereço mesmo, Jesus. Eu mereço muito mais. Porque, muito mais, assim, de tudo de sofrimento que tem passado, de problema, de luta, de trabalho no Senhor, eu preciso de muito mais ainda para eu aprender. Como ele disse para Saulo de Tarso lá: olha, duro é para te recalcitar os agrilhões. Quer dizer, nós aprender que é difícil nós correr dessa obra. Nós aprender que é difícil nós negar essa obra. Pedro, naquele dia lá, eu vi que Pedro sofreu. Porque quando ele falou 3 vezes na última vez, Pedro, eu acho que ele deu uma agonia tão grande. Tu sabes, Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero dar a bênção apostólica para que nós possamos sair daqui cheio da glória e do poder de Deus. Eu estou maravilhado. Essa palavra falou muito, muito comigo. Falou mesmo. Eu estou precisando. Eu estava lembrando aqui quando estava falando da Eliane. Eliane daqui, nós saímos daqui, nós ia para a vigília, né? Quantas vezes ela ia de cadeira, irmão, lá para o meio do mato orar. E às vezes nós, com tudo que nós temos hoje, cadê que nós vai, né? É falta de quê? Do amor. Diz que o tempo vai passando e o amor vai ficando para trás. Pai, neste momento eu quero te agradecer, amado Espírito Santo, por esta palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, dando uma porção deste amor, Senhor. Nós dormir e acordar, Paizinho, na alegria do amor do Senhor, Paizinho querido, que nada afasta nós, ó Pai, de fazer esta obra. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, pela vida do pastor Marcos, de o Senhor ter usado ele para trazer esta palavra. Paizinho querido, que ela possa vir fazer efeito nas nossas vidas. Que ela possa vir, ó Pai, realmente frutificar na vida de cada um de nós. Pai querido, eu quero pedir também, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em segurança às nossas casas, dá uma noite de sono abençoada e um dia cheio da Tua graça e do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós possamos estar, Paizinho querido, contigo, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e digamos amém. Que Deus abençoe. Sabe, nós teremos